Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Tudo bem? Vocês estão nos escutando? A gente está aqui hoje iniciando o nosso Comunicast, começando uma nova etapa aqui na Comunicare, e hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Carlos Gadia, que tem um currículo para lá de maravilhoso, mas eu acho que o ideal seria que ele se apresentasse e contasse um pouquinho da história dele pra gente. A Nicole vai chamar ele para entrar na nossa live. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos esperar o Dr. Carlos Gadia começar aqui com a gente. Temos várias perguntas aqui, vai ser bem bacana da gente ter um papo com o Dr. Gadia. E uma honra enorme. Conseguimos? Entrou? Ótimo. Bom dia, Dr. Carlos. Oi, pessoal. Bom dia, Tudo bem? Carlos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo jóia. Você nos escuta bem? Escuto bem, e vocês? Escutamos ótimo. bem, tudo certinho. Que honra receber Que o senhor. bom. Que honra, muito, muito agradecida. Estamos todas muito agradecidas, muito felizes. Imagina. Estávamos falando aqui do profissional maravilhoso que o senhor é e da pessoa humana que sempre nos recebeu muito bem. Você tem nosso total respeito e admiração. Muito bem-vindo aqui ao nosso Muito obrigado. podcast. Inaugurando hoje o podcast. Muito obrigada por essa honra. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, prazer, eu sou a Nicole. É uma honra, né, como as meninas já mencionaram, ter o senhor no primeiro podcast. E tem algumas pessoas entrando na live que acabaram de entrar nesse mundo, né, do autismo. E eu gostaria que você se apresentasse primeiro, um pouquinho, Claro. um pouquinho. Claro. Tudo bom, Nicole? Prazer. Prazer. Então, o meu nome é Carlos Gadia, eu sou neurologista pediátrico, me formei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1980 e vim para os Estados Unidos fazer minha residência de neurologia infantil. Depois, na metade dos anos 80, fui para Boston para fazer minha especialização em epilepsia e neurofisiologia clínica no Boston Children's Hospital da Harvard Medical School. E no final dos anos 80, fui convidado a voltar a Miami para fazer parte do departamento de neurologia do Miami Children's Hospital, que hoje se chama Nicholas Children's Hospital. Em 1998, eu tive a sorte e a oportunidade, né, de estar trabalhando com meu querido colega Roberto Tuchman, que é um dos maiores ícones do autismo no mundo, né? Foi quem estudou, pesquisou a relação autismo e epilepsia. Em 98, graças a uma doação do Damarino, que foi um dos grandes jogadores de futebol americano na história dos Estados Unidos, o Damarino tem um filho, naquela época tinha 3 anos de idade, com autismo, e ele então resolveu construir um centro onde essas crianças seriam avaliadas e atendidas. Esse centro foi inaugurado em 1998, se chama Dan Marino Center, e hoje está, em fevereiro agora, completou 24 anos de idade, vamos dizer assim, né? Então, eu trabalho, eu diria assim, prioritariamente com autismo, certamente nos últimos 20 anos, né? Mas é claro que eu lido também com outros problemas de neuropediatria, né? Mas
como ocorre para todos nós, né, certamente com vocês também, né, a quantidade de informação, né, hoje em dia é tão complexa e tão grande que a gente acaba se super especializando, né? Então, apesar de todos nós termos sido treinados para lidar com uma série de coisas, a gente acaba focando mais naquilo que a gente acaba vendo mais frequentemente, adquirindo mais experiência. Então é isso, pessoal. E eu tenho já há alguns anos, eu participo e organizo vários congressos e simpósios no Brasil, né? Nós começamos, eu fui diretor médico da Autismo em Realidade, que foi talvez a maior organização de autismo no Brasil, e depois disso tive a oportunidade de organizar uma série de congressos, começando com o Te Abraça em Ribeirão Preto, o Rio Te Ama, no Rio de Janeiro, a Bahia de Todos os T, né, Te Adoro, em Porto Alegre. Né? Então, eu tenho estado bem envolvido na comunidade do autismo no Brasil, né? E é um prazer estar hoje aqui com vocês, né, que estão fazendo um trabalho tão lindo aí em Guarulhos, né, e no estado de São Paulo. Para a gente é um sonho realizado. Quando nós estivemos na Flórida acompanhando um pouco do trabalho do senhor, foi também para a gente aprender um pouco mais do que tem acontecido fora do país. Inclusive, uma das mães trouxe um questionamento, a gente abriu perguntas para os pais dos nossos pacientes. Uhum. E uma das mães questiona exatamente sobre isso, como que é esse tratamento fora do país, quais as diferenças, as maiores diferenças que o senhor encontra do tratamento internacional para o tratamento nacional hoje em dia? Acho uma excelente pergunta, né, pessoal? Uma das coisas que eu costumo dizer, né, na maioria das oportunidades que eu tenho, né, é que o jardim do vizinho, né, ele é sempre mais florido que o nosso, né? Claro que é verdade, né, que por muito tempo havia uma diferença muito grande em relação ao que era oferecido no Brasil e o que era oferecido, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Agora, claro, né, que o Brasil, né, não estava sozinho, vamos dizer assim, nesse atraso, né? Hoje em dia, né, eu diria que a enorme maioria dos países do mundo ainda tem um longo caminho a trilhar, né? Inclusive uma série de países de primeiro mundo, né? Ou de países que têm uma capacidade financeira muito maior do que a do Brasil, né? E que estão muito atrás do Brasil em relação ao transtorno do espectro do autismo, né? Então, em linhas gerais, né, eu acho assim que, não falando especificamente sobre tratamento, né, mas tendo uma visão mais ampla, né, quando as pessoas me perguntam, né, é muito comum, vocês todos podem imaginar, eu acho que eu vejo entre 3 a 5 famílias do Brasil por semana aqui, né, que querem se mudar, né, querem vir para cá, né? E uma das primeiras coisas que eu costumo falar, né, é devagar com a dor, né? As coisas não são bem assim, né? E tem muitas coisas que são absolutamente únicas no nosso país, que são positivas, né? Além de coisas que são, como a gente diz, priceless, né? Quer dizer, a família, os amigos, né? O jeito de ser das pessoas, né? Mas, deixando um pouco de lado isso, né? Quando as pessoas me perguntam qual é a grande diferença, né? Existe uma grande diferença? Existe, né? Qual é a grande diferença, né? Eu diria para vocês que a grande diferença ela não é em relação à questão a questão médica ou a questão de profissionais de saúde. A grande diferença é do ponto de vista da questão educação, né? Então, onde as coisas realmente se separam, né, em relação aos Estados Unidos, com a enorme maioria de outros países do mundo,
né, é que a escola pública aqui, né, por lei, tem que prover. Né? Aí vocês vão dizer, bom, no Brasil também. Né? Mas aqui, no Brasil, infelizmente, a gente sabe que tem leis que pegam e leis que não pegam. Né? Aqui as leis pegam. Né? Então, a escola pública aqui, por lei, tem que prover. Né? Eles oferecem aba? Não. Eles oferecem 20 horas de terapia por semana? Não, seria ridículo, né? Eles são escola. Né? Mas, né, eles têm profissionais que fazem as avaliações, psicólogos que fazem as avaliações, tem fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, o que seria o equivalente a psicopedagogos no Brasil. Né? Cada criança tem uma avaliação individualizada, um plano individualizado de educação, né, que é monitorizado. Né, algumas delas, muitas delas recebem terapia fonoaudiológica na escola, terapia ocupacional na escola. Né? Isso resolve? Isso não resolve. Né? Isso é o mínimo do mínimo. Né? Mas para uma família que tem que trabalhar, que tem que sair de casa, que tem recursos limitados, poder deixar o seu filho ou sua filha numa escola pública, grátis, onde ela vai ser bem cuidada e onde ela vai ser avaliada por profissionais e vai receber pelo menos o mínimo de intervenções de qualidade, cientificamente comprovadas, né? Essa é a grande diferença. Né? Então, eu sempre digo, né, a diferença aqui não é necessariamente, né, o doutor Gadia ou algum outro colega. Né? Essa é a grande diferença. A grande diferença é a questão educacional. Né? Agora, né, as terapias aqui são diferentes? Não. Né? Aliás, não existe terapia diferente, né, pessoal? Como vocês bem sabem, né, gurias? Eu chamo gurias, né, porque eu sou do Sul, né, e é uma maneira carinhosa de chamar, não é, né, de nenhuma maneira estou chamando vocês de crianças, né? São gurias porque, comparado comigo, vocês podiam ser minhas filhas, se não minhas netas. Então não existe terapia diferente aqui ou lá. Né? Existe terapia boa, de boa qualidade, e existe terapia ruim, de má qualidade. Né? Isso existe no Brasil, como existe nos Estados Unidos, como existe na Inglaterra, como existe na França, como existe no Canadá, né? Existe em todos os lugares. Né? Então, agora, claro, né? Nós devemos ter, em Miami, no sul da Flórida, com certeza, mais BCBAs do que nós temos no Brasil, né? Pelo menos 10 vezes mais do que nós temos no Brasil inteiro. Né? Da mesma maneira, né? Nós temos fonoaudiólogas, né, em Miami, né? Pelo menos 10 vezes mais do que tem no Brasil inteiro. Né? Então, estou comparando uma cidade americana com um país. Né? Então, a chance de que nós vamos encontrar profissionais com mais experiência, melhores treinados, aumenta à medida que nós temos um grupo muito grande. Né? Então, é o que eu costumo dizer, né, para os meus pais. Né? Tem gente muito ruim aqui? Tem. Né? Tem gente muito boa? Tem, alguns. Né? A gente tem que ter sorte de achar essas pessoas, né? Mas quando nós temos uma população de profissionais maior, né? Se a porcentagem de profissionais excelentes é 10%, bom, 10% de 1.000 são 100, né? 10% de 100 são 10. Então, essas são as diferenças, né? E por isso que eu acho que é tão importante, né, para todos os pais que estão nos ouvindo, né, ter claramente essa ideia de as terapias não são todas iguais, os terapeutas certamente não são todos iguais, assim como os médicos não são todos iguais. Né? Tudo isso depende de treinamento, capacitação, experiência. Né? E nós não devemos ter medo de perguntar para os profissionais que formação eles têm. Né?
eu costumo dizer, né, profissionais que ficam chateados ou incomodados quando recebem uma pergunta, eu gostaria de saber qual é a sua formação, né? Isso já é um mau sinal, né? Os profissionais que trabalharam, estudaram, se sacrificaram, né, horas e horas, né, como vocês fizeram, né, e fazem, né? Vocês têm orgulho de falar qual é a formação que vocês têm, né? Eu tenho uma história, eu sei que eu falo muito, mas eu tenho uma história que é muito gozada, que é um exemplo fantástico disso, né? Há muitos anos atrás, nós estávamos entrevistando uma nova terapeuta comportamental, né? Uma pessoa que parecia muito interessante, muito bem formada, né? Parecia. E nós sentamos com ela e tal, eu digo, tá, e... tu fizeste a tua formação aonde? Num centro universitário. E quantas horas de formação tu tivesses? Muitas. Aí eu digo, então tá, obrigado, até logo. Quer dizer, né? Num centro universitário, muitas horas, né? Já é um mau sinal, né, pessoal? Então, isso é verdade, né? Isso não é uma piada, infelizmente isso é verdade. Então, para quem fez a pergunta, eu quero deixar bem claro, né, que existem no Brasil excelentes profissionais, né? O problema é que nós estamos, né, num mercado vendedor, né? Ou seja, nós temos muito mais procura do que nós temos oferta. Sim. Né? E isso abre, então, uma situação das famílias se sentirem um tanto quanto indefesas, né? De que seja lá o que eu conseguir vai ser bom, né? Sempre chamando atenção, né, para o fato de que essas terapias são muito caras, né? A terapia mais cara que existe é aquela que não funciona. A que não funciona, né, nós estamos jogando dinheiro pela janela, literalmente, né? Então, vamos aplicar os nossos recursos, né, naquilo que a gente sabe que funciona. Sim. E falando em terapia, doutor, tem uma pergunta que é assim: qual a carga horária máxima de terapia semanal seria adequada para uma criança entre 2 e 4 anos? Tá, excelente pergunta também. Pô, essas perguntas aqui estão ótimas, né? Então, pessoal, não existe carga horária adequada, né? Não existe, por quê? Porque não existe receita de bolo no tratamento dos indivíduos que estão no espectro do autismo, né? Existe, né, uma ideia do que talvez seja inadequado, né? Eu diria assim, né, 1 hora por semana de terapia, com a melhor terapeuta do mundo, provavelmente não funcionará, né? Agora, fora disso, né, é uma avaliação individual que deve ser feita pelo profissional especializado, né? Então, não é função do médico, né, dizer tal ou qual criança precisa de tantas horas de terapia, né? Quem vai dizer isso é o profissional que foi treinado e capacitado para fazer essa avaliação, né? Isso se aplica tanto para terapia comportamental, como fonoaudiológica, como ocupacional, como terapia física, fisioterapia, né, psicopedagogia, etc, etc, etc. Né? Então, vão haver crianças de 3 anos de idade que vão estar muito bem obrigado com 15 horas por semana de terapia. Vão haver crianças de 3 anos de idade que vão estar muito mal com 30 horas por semana de terapia, né? Então, e claro que nós temos que sempre pensar, né, existe o que é o ideal e existe o que é possível, né? Então, entre o que é o ideal e o que é possível, nós vamos ter que nos organizar. Agora, quando eu digo não é função do médico dizer quantas horas, né, as pessoas vão dizer, pô, doutor, mas toda hora o senhor escreve laudos dizendo a criança precisa tantas horas disso, tantas horas daquilo, tantas horas daquele outro, né? Isso é, né, porque existe, infelizmente, né, uma exigência de companhias de seguro, né, de que o médico
faça esse tipo de determinação, né? Mas essa determinação é uma determinação geral, né? Eu nunca tive uma situação em que um terapeuta recomendou um número menor de horas que eu dissesse, não, precisa ter o número que eu disse. Não, né? Eu já tive algumas situações em que se recomendou, né, um número pequeno de horas e nós tivemos que discutir sobre isso, né? Tá? Então, não existe número de horas certo, porque isso não é receita de bolo, né? As pessoas indicadas a determinar quantas horas são os terapeutas que foram treinados e formados para isso, né? Agora, claro, né, para os meus colegas, se houver alguns dos meus colegas, né, da medicina, né, principalmente da nossa área, nos ouvindo, né, nós também temos que estar atentos para excessos, né? 8 horas por semana de fonoaudiologia, de terapia fonoaudiológica, eu nunca vi na minha vida e não consigo imaginar por que seria necessário esse tipo de intensidade, né? Eu já vi relatórios no Brasil, né, solicitando 20 horas semanais de terapia fonoaudiológica, né? Fonoaudiologia baseada em ABA. Não existe fonoaudiologia baseada em ABA, assim como não existe ABA baseado em fonoaudiologia, né? O que existe são, né, o que existe são profissionais. Comentário, a gente agradece. As fonoaudiólogas aqui agradecem. Né? O que existe são profissionais, né, que serão mais qualificadas quando elas tiverem um entendimento muito claro do que os outros fazem e de como eu posso aplicar essas outras intervenções nas minhas leads diárias para maximizar o resultado do meu paciente, né? Então, eu rio muito, né, quando eu recebo as solicitações, né, de tantas horas por semana de fono baseado em ABA, tantas horas por semana de ecoterapia baseada em ABA, tantas horas por semana, né? Isso não existe, pessoal, né? O que existe são, né, eu costumo dizer, olha, os melhores fonoaudiólogos do mundo que eu conheço, todos eles sabem ABA tão bem ou quase tão bem quanto os melhores terapeutas ABA. Os melhores terapeutas ABAs do mundo que eu conheço têm um entendimento do valor da linguagem e de como nós devemos trabalhar a linguagem tão bem ou quase tão bom quanto os melhores fonoaudiólogos. Por quê? Porque isso faz com que nós todos cresçamos e todos nós possamos entregar o melhor para as nossas crianças, para os nossos pacientes. Ai, maravilhoso, socorro. E é uma discussão constante, né, que a gente encontra aqui no nosso país, inclusive médicos, neurologistas ou psiquiatras indicando, inclusive, por qual caminho nós, fonoaudiólogos, devemos trilhar, né? É uma discussão constante mesmo. Ah, mas foi ótima. Ótima assessoria. Você tem toda a razão, né? Isso é uma questão, né, nós temos que primeiro começar, né, que existe ainda um déficit muito grande na formação dos profissionais de saúde, né, particularmente médicos, né, em relação como as terapias, ao tratamento do transtorno do espectro do autismo, né? Isso não é culpa desses profissionais, né, é culpa da formação que eles receberam. E, muitas vezes, é simplesmente uma falta de experiência, né? Nós estamos nesse caminho há 1, 2, 3 anos, nós ainda temos muito a aprender, né? Então, a gente vê muito hoje também, exatamente isso como tu disseste, né? Fonoaudiologia utilizando o método prompt. Fonoaudiologia utilizando o método Padovan. Fonoaudiologia utilizando o método ABA. Né? A maioria desses profissionais, né, não todos, né, claro, né, tem excelentes profissionais médicos, né, mas a maioria, né, os mais jovens, né, nunca ouviram falar em prompt na vida, né, até porque eles nunca receberam nenhum tipo de treinamento para isso na escola, né? Então, eu não estou individualizando, né,
uma questão específica, eu estou simplesmente usando isso como exemplo, né? E nós precisamos, os médicos, né? Nós temos que saber as nossas limitações, né? Nós temos que entender, né? Que nós não sabemos tudo, né? Ao contrário, nós sabemos bastante pouco, né? E que tem outros profissionais que estão aí para nos ensinar da mesma maneira que nós estamos aí para ensinar a eles, né? Então, acho que isso é uma coisa super importante, né, Fernanda, da gente salientar, né? Porque às vezes existe um exagero, né, por parte dos médicos, né, em querer determinar, né? E aí a outra coisa que também que eu acho que está ligada a isso, né, pessoal, quando eu digo, né, pessoal que está saindo agora, né, com menos experiência ou com menos interesse nessa área, né, que tem ainda pouco conhecimento, né, sobre isso, né. A outra questão, né, é que, para vocês terem uma ideia, né, às vezes eu dou para o meu residente ler uma avaliação psicológica, né, e ele lê como se aquilo ali fosse grego. Ele não tem a menor ideia de que diachos eles estão falando, né. Às vezes eu dou uma avaliação fonoaudiológica e eles leem aquilo como se aquilo fosse chinês, né. Eles vão direto para a conclusão, né. Isso é culpa deles? Não, isso é culpa da formação, né. Mas, né, nós temos que ter muito cuidado, né, com isso. Nós temos que... Se tu não entende, se tu não é capaz de interpretar uma avaliação que foi mandada para ti, né, tu não vai querer tomar decisões baseadas naquela avaliação, né, porque tu não entendeu. Né? Então, isso... acho que menos, né, acho que o caminho contrário é menos provável, né? Ou seja, acho que é mais provável que outros profissionais de saúde, né, entendam um relatório médico, né, do que o reverso, né? Então, a não ser que a gente entenda, né, nós nunca vamos falar a mesma língua, né, mas nós temos que ser capazes de traduzir, né, o que está sendo escrito ali, né? Por isso que, né, que é cada vez mais importante, né, fazendo propaganda já, né, do meu aplicativo, né? Por isso que é cada vez mais importante nós temos aplicativos, né, como o Theta Therapy, que permite, né, compartilhar informações muito rapidamente, né, e permite que a gente possa aprender com os outros, né, o que está sendo feito. Perfeito, muito bom. Doutor, e hoje a gente escuta muito, né, falar assim sobre essas questões genéticas. Foram várias perguntas aqui relacionadas a isso. Então, os pais querem saber qual a importância, né? Então, isso chega até bastante para a gente no consultório, né? Ah, eu devo fazer, não devo fazer, vale a pena? Então, uma das grandes perguntas aqui está relacionada à questão genética, se vale a pena ou não fazer uma investigação. Tá ótimo, excelente pergunta. Todas as perguntas estão excelentes. Então, acho que são duas coisas dentro dessa pergunta, né? Uma é o que a genética tem que ver com o autismo, né? O que o autismo tem que ver com genética, né? O transtorno do espectro do autismo é um transtorno basicamente genético, né? Ele é de base genética em pelo menos 88% dos casos, né? Desculpe, em pelo menos, né, 98% dos casos, né? E ele é hereditário, ou seja, transmitido pelos pais em pelo menos 80% dos casos, né? Então, ele é um transtorno basicamente genético, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? Todos nós, né, nós não somos cópias perfeitas dos nossos pais, né? Na realidade, nem gêmeos são cópias perfeitas, né? Mas de qualquer maneira. Então, existe hoje em dia, já reconhecidos, por volta de 1000 genes de predisposição ao autismo, né? Isso quer dizer que se eu tiver esse gene, eu vou ser autista? Não, né? Isso quer dizer que eu vou ter uma predisposição maior a desenvolver o transtorno do espectro do autismo, né? Então, por que isso é importante? Nós podemos entrar mais profundamente nisso, mas acho que não é o caso, né? Mas por que isso é importante, né? É importante por várias razões. É para que nós entendamos, né,
que quando nós temos uma criança dentro do espectro, o risco de nós termos outra criança dentro do espectro, né, é, né, 10 vezes maior do que a população em geral. Né? É 20%. Né? Aí a gente vai dizer, ah, tá, mas 20% quer dizer que 80% não. Bom, mas eu não sei se 20% é um risco que eu gostaria de correr. Né? De novo, né, nós estamos falando de 10 vezes mais do que a população em geral. Né? Então, esse é um fator importante. Né? O outro fator, né, se nós identificarmos um gene, ou vários genes de anormalidade, de predisposição ao autismo em um certo indivíduo, né, é possível, testando os pais, saber se esse gene foi transmitido pelos pais ou se ele é o que a gente chama de um achado de novo. Ou seja, quando os genes dos pais estavam sendo copiados, a impressora empacou e deu uma zebra. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o risco desses pais terem outra criança dentro do espectro é o mesmo da população em geral. Foi uma zebra que deu. Né? Então, isso é importante. Tá? Bom, então, isso é o entendimento do fator genético. E qual é a outra importância disso? A outra importância disso, né, pessoal, é que né, mães, quase por definição, né, têm uma predisposição a sentir culpa. Né? E mães, muito frequentemente, chegam no consultório, né, depois que o diagnóstico é feito, né, dizendo, foi porque eu tomei um cálice de vinho a mais. Foi porque eu esqueci de tomar minha vitamina D um dia. Foi porque eu fiz isso ou aquilo. Né? Quando nós entendemos que nós estamos lidando com um transtorno genético, né, isso tira esse peso dessas mães. Nós nem precisamos fazer teste genético para isso, mas de qualquer maneira, isso tira um peso dessas mães. Então, de novo, a importância disso. Né? A outra questão que vocês me perguntaram, né, é se vale a pena fazer teste genético. Aí é uma outra história. Né? Vale a pena fazer teste genético? Né? A resposta para isso é depende. Né? Porque testes genéticos não são baratos. Né? Então, se não é possível fazer, né, ou se é um custo caro, né, nós vamos ter que ver os prós e os contras. Né? Então, eu tenho situações, né, de pais que chegam no meu consultório, né, que já tem 1 ou 2 crianças dentro do espectro, né, e os pais chegam no meu consultório, né, depois de 6 meses da última consulta, né, dizendo assim, né, até dezembro nós vamos ter outro bebê. Né? Aí eu digo, uau! Né? Bom, aí, né, o valor do teste genético foi para as alturas, né? Porque nós gostaríamos de saber qual é o risco disso acontecer de novo. Né? Existem outras situações que os pais chegam e dizem assim, olha, eu quero saber porque eu quero entender. Né? Então, eu quero fazer porque eu quero entender. Bom, acho que isso tem um valor, mas não é um valor estratosférico. Né? Então, eu diria assim, para resumir, o exame genético, né, ele é sempre a cereja no topo do bolo. Né? Depois que nós estejamos fazendo todas as intervenções, todas as terapias, tudo que é realmente importante, que vai fazer a diferença, né? Se nós quisermos, né, ter mais informação, se nós quisermos entender melhor, né, se nós quisermos fazer um planejamento familiar, etc., etc., bom, então acho que daí o exame genético é importante, né, e ele vai se tornar cada vez mais importante porque, né, daqui a 5, 10 anos, nós vamos ter substâncias, né, que vão normalizar o funcionamento cerebral de indivíduos afetados por algum tipo de anormalidade gênica. Né? Quando isso ocorrer, eu gostaria de saber se meu filho tem aquela normalidade gênica para a qual agora existe uma medicação. Né? Então, nos próximos anos, eu diria nos próximos 5, 10 anos, essa ideia da importância do exame genético vai mudar. Né? Mas nesse momento agora, ela é a cereja no topo do bolo. Legal.
Ainda dentro dessa questão neuronal, tem duas perguntas aqui bem importantes, questionando a respeito de poda neuronal em crianças com TEA e se é verdade que fica mais lento após os 7 anos o aprendizado por conta da poda. Tá. Então, assim, ó, outra pergunta fantástica, né? Eu acho que a poda neuronal, né, o entendimento, né, sobre a poda neuronal, né, é uma dessas situações, né, da relação ciência-comunidade, né, ciência-população em geral, né, principalmente na comunidade do autismo, né, que se tornou muito forte, né? É uma coisa que muita gente fala, muita gente entende, né? E eu acho isso extremamente positivo. Acho que o conhecimento é fundamental e extremamente positivo, né? Por outro lado, né, nós temos que ter cuidado, né, no sentido de que o fato de que realmente, né, existem situações de poda neuronal, já vou explicar o que é isso, né? Isso não quer dizer, né, que depois que isso ocorreu, acabou e não tem mais melhora, né? Ou como se dizia, né, as janelas se fecharam, né? Então eu vou dizer para vocês, né, as janelas nunca se fecham, né? Tem situações em que todas as janelas estão wide open, né, estão abertas, né? E existem outras situações que as janelas estão menos abertas, né? Mas as janelas nunca se fecham e nós nunca devemos parar de fazer as intervenções, né, e de trabalhar duro, né, e com otimismo, né, porque a janela nunca se fecha e todos os dias nós estamos nos deparando com situações, né, que a gente diria, olha, com certeza agora daqui não passa, né, e a gente é provado errado, né? Eu tive um paciente que eu não via, acho que eu via com 12 anos a última vez, e há uns 2 anos atrás a mãe me ligou e disse, agora ele está com 18 anos e começou a falar. Eu digo, aham, né? Eu digo, essa mãe está coitadinha, né? Também é louquinha. Né? Aham, começou a falar agora com 18 anos. Não falava nada, porque a última vez que eu vi ele não falava nada. Pois é, começou. Aí ela me trouxe no consultório, né? E realmente, né, esse menino de 18 anos, né, tinha algumas palavras simples, né? Então, na realidade, né, ele começou a falar, né, de uma maneira extremamente limitada, né? Mas isso é um exemplo, né, pessoal, de que, de novo, a janela nunca se fecha, né? A gente poderia ter dito para ela, a última vez que eu vi com 12 anos de idade, bom, ele é não verbal agora, pode esquecer e ir para casa, né? Não, isso não existe, né? Bom, então, agora, voltando à história da poda neuronal, né? O que acontece, né? Todos nós nascemos com um número muito maior de neurônios do que nós vamos precisar, né? Na realidade, nós nascemos com mais neurônios do que um adulto tem, né? Por quê? Né? Porque esses neurônios são neurônios não especialistas, né? Então, muito cedo, né, nos primeiros meses, vamos dizer assim, né, nós temos é como se nós tivéssemos um monte de trabalhadores braçais, né, que estão ali para quebrar o galho para qualquer coisa, né? Precisa construir uma ponte? Eu construo. Precisa cozinhar? Eu cozinho. Precisa pintar a casa? Eu pinto, né? Mas tu sabe fazer bem isso? Não, não tenho a menor ideia, mas aqui todos nós juntos, aqui vamos que vamos, né? Bom, né, em algum momento, né, isso em geral, por volta dos 18 meses de idade, né, 18, 24 meses de idade, né, ocorre o que a gente chama da primeira poda neuronal, né? O que é isso, né? Então, todos nós estamos nessa situação. Nós temos muitos neurônios lá, está cheio de neurônio, fazendo o melhor possível, né? Mas à medida que passa o tempo, né, esses neurônios vão se especializando. Alguns deles vão se especializar na parte motora, outros na parte de linguagem, outros na parte da interação social, né? E quando isso ocorre, né, nós não precisamos mais desse monte de neurônios, né? Nós não precisamos ter todos esses trabalhadores lá, de repente, eu posso contratar um pintor para pintar minha casa, que já cansou de pintar, então ele vai fazer um trabalho melhor, mais rápido, mais eficaz, né?
Então, por volta dos 8 meses de idade, né, ocorre uma morte neuronal, que já está pré-programada. Isso ocorre em todos nós. Né? É como se nós tivéssemos uma árvore frondosa, né, com muitas folhas, né, e batesse um vento muito forte, né, e a maioria das folhas que já estão amareladas vão cair. E aquelas folhas fortes, verdes, né, vão ficar. É isso que ocorre. Né? Por isso que a gente fala muito, né, na situação da regressão. Né? Ele tinha já aprendido, ela tinha já aprendido a fazer isso e daí perdeu. Né? Por que isso acontece? Né? É como, eu uso, né, um exemplo, né, uma analogia, né, de uma criança que está subindo uma escada com muitos degraus, né, essas escadas de madeira. Né? Bom, eu já estou lá, eu já subi no 10º degrauzinho, estou quase chegando, quase tocando o teto da casa. Né? Aí bateu um vento forte e os degrauzinhos todos caíram. Né? O que acontece? Eu despenquei. Né? Por que eu despenquei? Porque os degraus eram fracos, né? E bateu um vento e eu caí. Né? Então, é a mesma situação. Né? Nós regredimos porque quando nós perdemos, né, esses neurônios, e esses neurônios não se especializaram por problemas genéticos, né? Certos genes que eram responsáveis por fazer esses neurônios se especializarem não estão lá, ou não estão funcionando bem. Quando o vento bateu, caiu. Né? Então, isso que é a poda neural, né? E isso explica muito dessa situação que a gente chama de regressão autista. Né? Mas, de novo, né, isso não é... Né, eu costumo dizer, né, o fato de que nós estamos lidando com um transtorno genético não quer dizer que ele está escrito em pedra, ou seja, não quer dizer que não há nada a fazer. Né? Ao contrário, nós temos estudos hoje, né, belíssimos estudos, mostrando que terapia liga e desliga genes. Né? Olha que coisa mais linda, né, da gente dizer, né, que uma anormalidade gênica pode ser mudada por uma coisa totalmente externa ao indivíduo. Né? Então, nada tá escrito, nada está definido. É fascinante, né? Pra gente que é apaixonado por essa área, né, doutor? Nossa, é fascinante. Eu tô aqui babando essa explicação. Eu tô vendo aqui as pessoas elogiando muito, muito mesmo. De forma didática. Muito. E, doutor, nós recebemos também bastante perguntas sobre neurofeedback. A diferença entre biofeedback, neurofeedback e até mesmo o que o senhor acha disso. E a qualidade. Para dizer a verdade, né, eu não sei exatamente qual é a diferença, né, entre biofeedback e neurofeedback. Né? Do ponto de vista neurológico, né, são duas palavras que são usadas quase de maneira intercambiáveis. Né? Mas, basicamente, né, é a ideia de que identificando algum tipo de marcador, né, que em certas situações pode ser batimento cardíaco, em outras situações pode ser temperatura da pele, né? Isso se usam, por exemplo, para controle de pressão alta, para monitorização de diabetes, controle de diabetes, etc. Né? Com monitorização e identificação de certos padrões, de certos marcadores, coisas podem ser feitas que ajudem a controlar esse tipo de marcadores. Né? Ou seja, se eu conseguir me concentrar, né, e fazer com que o meu batimento relaxar e fazer com que o meu batimento cardíaco baixe, né, isso vai me trazer um efeito benéfico em relação à minha pressão. Né? Se eu conseguir, né, modificar a minha temperatura corporal, né, isso pode ter um efeito em relação a problemas relacionados com neuropatias diabéticas, etc. Né? Bom, isso foi, então, transferido para o cérebro, né? E aí o nome de neurofeedback, né? Que é, se nós usarmos algum tipo de informação, né, de dado, né, que, em geral, são dados baseados em eletroencefalografia, né, atividade elétrica do cérebro, né? Se eu conseguir, de alguma maneira, modificar essa atividade elétrica, né, isso vai ter um efeito positivo. Né? A gente muitas vezes fala naquilo, né?
Se eu conseguir entrar em alfa, né? Ou seja lá o que for. Né? Bom, né? Do ponto de vista teórico, né? Existe bastante dados que sugerem que isso seja possível. Né? Do ponto de vista prático, né? Existem muitos poucos dados mostrando que isso funciona. Né? Muito poucos. Né? Em relação a situações específicas do transtorno do espectro do autismo, eu diria para vocês que nesse momento não existe nenhum. Né? Não existe nenhum estudo científico que mostre que coisas do tipo neurofeedback têm qualquer tipo de efeito nos sintomas básicos do autismo. Né? E isso faz sentido até porque, né, pessoal, por exemplo, né, o ritmo alfa, né, como um exemplo, né, o ritmo alfa é o nosso ritmo de repouso, né, com olhos fechados, acordados repousando com olhos fechados. Né? É muito pouco provável que nós vamos conseguir manter ritmo alfa numa criança acordada com olhos abertos, prestando atenção no monitor. Né? Então, toda essa ideia de que nós queremos atingir isso, atingir aquilo, etc., etc., né? Do ponto de vista teórico é interessante, mas do ponto de vista prático, na realidade, nesse momento, né, tudo isso ainda está ainda é um fator de pesquisa. Né? O que fator de pesquisa quer dizer? Né? São coisas válidas, né, para serem estudadas, né? Tem profissionais excelentes, né, pesquisadores fantásticos, trabalhando com neurofeedback. Né? Se eu puder qualificar para um estudo, né, eu vou lá, ofereço meu filho, minha filha, assino um papel dizendo que eu tiro a responsabilidade de qualquer coisa que possa acontecer para o meu filho e eu ganho essa terapia grátis. Né? A pesquisa funciona assim. Né? Tu me empresta o teu filho, eu te dou a terapia grátis. Né? Isso é pesquisa. Né? Tratamento não comprovado, né? Que custa e custa caro, né? E que a gente precisa fazer 100 sessões para daí ver se vai melhorar ou não, né? Aí nós estamos entrando em uma outra seara que não é uma seara de pesquisa. Sim. Ótimo. Doutor, outra questão, né, que aqui tem várias perguntas sobre isso e também a gente recebe muito esse tipo de questionamento no consultório, tem relação com prognóstico, com cura ou com a retirada de diagnóstico. Como que está isso, assim, aí fora, né? Aqui a gente escuta muito, né, falar sobre não existir isso, né? Não existir a retirada de diagnóstico, não existir a cura. Como que está isso em relação às novas pesquisas? Olha, eu diria que isso, né, e sempre foi, né, uma discussão filosófica. Né? Sim. Então, existem, né, grupos, né, de pessoas, de excelentes profissionais, excelentes pesquisadores, né, cuja visão é de que, uma vez dentro do espectro, esse indivíduo pode melhorar, mas nunca sairá do espectro. Né? Existe um outro grupo, né, que acha que existe uma porcentagem de indivíduos que pode melhorar tanto a ponto de não mais preencher critérios. Né? Se tu não mais preenche critérios, tu não tem mais aquele diagnóstico. Né? Eu estou, né, nesse segundo grupo. Né? Agora, né, se nós vamos chamar isso de cura, se nós vamos chamar isso de sair do espectro, né, ou no que agora os dois lados mais ou menos concordaram em chamar, que é resultado ótimo. Né? Resultado ótimo, todo mundo mais ou menos até agora aceitou. Em vez de dizer, né, está, mas não se identificou, versus não está mais, né, agora parece que o termo mais aceito é resultado ótimo. Né? O fato é, né, que, na minha percepção, na minha opinião pessoal, né, se eu tenho um adulto funcional independente, né, na minha opinião, e que funciona bem do ponto de vista social, etc., né, na minha opinião, essa pessoa não preenche mais critérios,
do transtorno do espectro do autismo, né? E se ele não preenche mais critérios, né, não tem por que esse diagnóstico persistir, né? Nós podemos usar como exemplo o TDAH, né? Nós sabemos que, né, 75% de adultos que precisavam tomar medicação para TDAH como crianças não precisam como adultos. Isso quer dizer que eles curaram o TDAH? Não. Quer dizer que eles não precisam mais tomar medicação, né? Mas existe uma porcentagem menor de pessoas, de adultas que tinham TDAH como criança, que não preenchem mais critérios de TDAH, né? Tá bom, nós vamos continuar dizendo que ele tem TDAH, né? E isso, de novo, também cai numa outra questão que eu acho que está sendo muito debatida, né? E precisa ser ainda mais debatida, porque, de uma certa maneira, eu acho que está havendo uma certa... um uso, talvez, inapropriado desse entendimento, né? Que é o fato de que todos os diagnósticos neuropsiquiátricos, né? Desde TDAH, depressão, toque, transtorno do espectro do autismo, né? Todos eles requerem não somente que a gente preencha aqueles critérios, né? Traz tantos números de critérios, né? Mas requerem que a gente preencha um último critério, que em inglês a gente chama de impairment, né? Em português quer dizer comprometimento, né? Então, mesmo que tu tenha aqueles critérios, se tu não está sendo comprometido por eles, tu não tem o transtorno, né? Acho que isso é uma situação que vai ficar cada vez mais debatida, né? À medida em que um número muito grande de adultos estão sendo agora diagnosticados com transtorno do espectro do autismo, né? E muitas vezes, né, se culpando os profissionais de saúde que deixaram passar o diagnóstico e agora, 20, 30 anos depois, o diagnóstico foi feito, né? Isso, claro que existe, isso né, claramente existe, né? Mas nós também temos que nós não podemos esquecer o critério maior de todo o transtorno neuropsiquiátrico, que é comprometimento, né? Eu vou dar um exemplo né, simplístico, né? Existe uma diferença entre o Joãozinho não presta atenção em aula, mas ele só tira A, e o Joãozinho só tira F porque ele não presta atenção em aula, né? O Joãozinho que não presta atenção em aula e só tira A, isso é uma característica comportamental dele. O Joãozinho que só tira F porque não consegue prestar atenção, isso é um transtorno que ele tem. A diferença desses dois é o comprometimento, né? Então, eu gosto de usar, né, o exemplo do filho do Amarino, do Michael, né, que hoje tem vai fazer 33 anos, que ele é da mesma idade do meu filho, foi colega do meu filho na escola, né? Com 3 anos, o Michael não falava com ninguém, não interagia com ninguém. Né? Hoje ele tem 33 anos, né? Ele se formou na faculdade e ele trabalha de DJ. E ganha muito dinheiro, é um DJ muito bem sucedido, né? Então, vocês imaginem um autista que aos 3 anos não falava nada, não interagia nada, que ganha hoje a vida fazendo festas para outros, né? Com música alta, luzes piscando, ele dançando, ele tendo que convencer os outros a ir dançar, né? Quando o centro fez 20 anos, né, ele subiu no palco aqui no centro, tinha centenas de pessoas, né, fez um discurso: eu quero agradecer a presença de vocês, eu me lembro quando eu vim aqui fazer terapias, eu gostaria de pedir que vocês todos contribuíssem, e daí saiu apertando a mão de todos os que estavam lá e tirando fotografias com todos, né? Se essa pessoa, né, não saiu do espectro, então, então nós estamos sendo injustos no sentido de que nós estamos exigindo de certas pessoas uma supranormalização, né? Alguns colegas meus, né, quando eu falo isso, dizem assim: pois é, mas o Michael, né, às vezes eu conto uma piada para ele, ele não consegue entender bem a piada. Ou ele não consegue contar, ele é super ruim para contar piada, né? Tá cheio de gente no mundo, inclusive eu, que não sabe contar piada, né? E nem por isso eu acho que eu estou dentro do espectro do autismo. Talvez esteja, mas acho que não,
né? Então, né, nós não podemos exigir uma supranormalização, né? Dizer, olha, tu tem que ser perfeito em tudo, porque senão tu ainda continua dentro do espectro. Isso não faz sentido nenhum. Sim, perfeito, maravilhoso. Tem mais uma questão, acho que talvez seja a última do nosso encontro, por conta do tempo. Que pena. Estou adorando estar aqui com vocês. A pena, realmente. Vamos fazer outra de novo. Vamos! Combinado. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito importante, que diz, a longo prazo, o que os remédios controlados afetam aí a vida de uma criança que faz uso, né? Qual é a iminência aí de algo acontecer com essa criança utilizando medicações controladas? Ótima pergunta também, né? Bom, pessoal, né, o que eu sempre digo, né, em geral, para os meus pais, né, é que nós não devemos ter medo de usar medicação, né? Por outro lado, nós devemos saber exatamente para que essa medicação está sendo dada para o meu filho e para a minha filha, né? Aí é o X da questão, né? Muitas e muitas vezes eu tenho famílias que chegam no meu consultório, né, e eu pergunto, está tomando alguma medicação? Está tomando tal medicação. Para quê? Para o autismo dele, né, doutor? Eu digo, pois mas é que o autismo, não existe medicação para o autismo. Então, ele pode estar tomando medicação porque ele é agressivo, porque ele é hiperativo, porque ele é extremamente ansioso, extremamente irritável. Agora, para o autismo dele, infelizmente, não pode ser. Pois mas me disseram que era para isso, né? Então, a importância dos pais entenderem exatamente para que a medicação está sendo usada, né? Entender, né, que algumas medicações todas as medicações têm efeitos colaterais. Algumas delas têm efeitos colaterais que são menos, de menor preocupação, vamos dizer assim, né? E outras que são efeitos colaterais raros, mas de maior preocupação, tá? Então, nós temos que ter cuidado de não iniciar medicação, a não ser que seja absolutamente necessário, né? Mas nós também temos que ter a percepção e o cuidado de entender que em alguns momentos, em algumas situações, talvez essa medicação seja a diferença entre essa criança poder ir para a escola ou não, essa mãe poder trabalhar ou não, né? Então, é isso que nós temos que pensar, né? É muito interessante, né, como existem certas situações culturais, né, que afetam a questão da medicação, né? Muito frequentemente eu vejo famílias chegarem, né, no meu consultório, né, e eu pergunto, está tomando alguma medicação a criança? Né? A criança está, sei lá, 5, 6, 7 anos de idade, né, 8 anos de idade. Tá, doutor, está tomando risperidona. Porque o senhor sabe, né? O doutor queria botar ele em Ritalina, eu disse, pelo amor de Deus, Ritalina não, né? Aí eu disse assim, pois né, que interessante, né? Se a gente for pensar em efeitos colaterais, né, a Ritalina seria o equivalente à aspirina, né, para dor, e o risperidona seria o equivalente à morfina para dor, né? Então, vocês tinham essa sensação de que, em relação de efeitos colaterais, é isso? Não, doutor, eu achei que era um remedinho que estava andando para ele, né? Então, isso é uma questão muito importante de nós sabermos, né? Em relação, respondendo à pergunta básica, né, em relação a efeitos colaterais de duração prolongada, que são basicamente aqueles associados ao uso de antipsicóticos, né? Risperidona, aripiprazol, haloperidol, Neuleptil, né, que é uma medicação muito utilizada no Brasil, né? Por alguma razão as pessoas acham que é um remedinho para dormir, né? Neuleptil, na realidade, é um antipsicótico, uma medicação que é aprovada para uso em esquizofrenia, né? Mas, de qualquer maneira, tá? A longo prazo, né, nós devemos ter preocupações naquelas crianças que têm um aumento de peso muito grande, né, que levam a aumento de colesterol e triglicerídeos, há um risco maior de doença cardíaca, né? Há um risco maior de desenvolvimento de diabetes tipo 2, há um risco maior de transtornos hepáticos no fígado, né? E existe também o risco de um transtorno neurológico, né, com uso prolongado em doses altas por muitos anos, que se chama de cinesia tardia, né, que em que a gente perde o controle da musculatura bucoral
né, e começa a fazer coisas assim com a boca, sem controle, né? Infelizmente, depois que a discinesia tardia aparece, é extremamente difícil de tratar isso, né? Então, como eu costumo dizer, né, nada disso é caldo de galinha, né? Por outro lado, né, nós temos que ter esse cuidado, né? Acho que em todos os países do mundo, né, existem essas situações, né, que são opostas, né? Uma é, né, do médico, às vezes, eu diria talvez mais nos países latinos, né, sentir quase uma obrigação de colocar a criança em medicação, porque ele tem que fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar numa medicação, né? Isso, obviamente, é um erro, né? E, por outro lado, né, existe também um grupo menor, né, que talvez, devido às preocupações da própria família, né, aceita a ideia de não usar uma medicação em situações em que a medicação realmente pode fazer a diferença, né? Eu tenho uma criança que, né, que vivia literalmente enjaulada no seu quarto, né, por anos, né, porque ele destruía as paredes da casa a pontapés, e que depois começou a tomar medicação, foi para a escola e os pais deles puderam ir trabalhar, né? Então, nós temos que ter essas duas visões, né? A medicação não pode ser descartada, mas a gente tem que saber para que usar e quais são os efeitos colaterais possíveis. Ótimo. Posso só mais uma pergunta? Claro. Que essa também foi bastante perguntada sobre a epilepsia. Então, uma criança diagnosticada com autismo e após um exame descobre que tem epilepsia, quais são os cuidados com essa criança daqui para frente e o que interfere, né, no comportamento? Tá, ótima pergunta também. Então, assim, né, a gente sabe, né, que mais ou menos em torno de 10%, pelo menos 10% de crianças dentro do espectro do autismo têm epilepsia associada, né? Talvez um pouco mais do que isso, talvez alguma coisa em torno de 10% a 20%. Né? Epilepsia. O que é epilepsia? Né? Epilepsia são convulsões. Né? Por outro lado, né, nós sabemos que se nós fizermos um eletroencefalograma, né, se for um eletroencefalograma de rotina, de 20, 30 minutos, né, algo em torno de 30% das vezes, nós vamos achar anormalidades no eletroencefalograma do tipo que a gente acha em crianças que têm epilepsia, né? Se nós fizermos um eletro prolongado de 24 horas, a chance disso aumenta para 50%. Tá? Isso não quer dizer que essa criança é epilética, né? E também não quer dizer que essa criança vai ser epilética ou vai ter convulsões, né? Isso quer dizer simplesmente que existe uns riscos maiores de que em algum momento ela desenvolva convulsões. Tá? Então, isso é de fundamental importância, né, pessoal? Porque fazer um eletroencefalograma numa criança autista, encontrar uma anormalidade no eletro e, a partir disso, tratar aquela criança como se ela tivesse epilepsia ou para prevenir epilepsia, não tem indicação absolutamente nenhuma. Zero de indicação. Né? Então, acho que isso é de fundamental importância. Né? Mas, como já falei, né, existe uma porcentagem maior de crianças dentro do espectro que tem epilepsia. O reverso da pergunta, na realidade, está se tornando de maior importância no mundo inteiro, né, que é o fato de que existe uma incidência muito maior de autismo em pessoas com epilepsia. Né? E isso, por décadas, foi não conhecido. Né? Por quê? Porque se a criança tinha dificuldade de linguagem, tinha algum tipo de atraso no desenvolvimento, tinha algum déficit de interação, etc., né? Nós, especialistas em epilepsia, né, eu fui treinado para ser especialista em epilepsia, nós dizíamos, é porque ele tem muitas convulsões. É porque ele está tomando muita medicação. Né? Bom, na realidade não é nada disso. Né? Na realidade, nós sabemos hoje, né, que talvez algo em torno de 20% a 30% de crianças com epilepsia preenche critério de autismo. Né? E isso foi deixado para lá
porque nós estávamos tão concentrados na convulsão, né, que é uma coisa que assusta, que é uma coisa que preocupa, né, etc., né, que nós julgávamos que tudo que pudesse acontecer com aquela criança era devido à epilepsia, né? Então, essa, hoje em dia, é uma grande mudança na neurologia, principalmente na neuropediatria mundial, né, que é um entendimento de que no passado nós deixamos passar muitas crianças autistas e não demos o tratamento adequado pelo fato que nós jogávamos tudo em cima ou da epilepsia ou das medicações que estavam sendo utilizadas para epilepsia, né? Por isso, né, pessoal, que hoje em dia, né, faz parte de uma boa avaliação de uma criança com epilepsia, não uma criança que teve uma convulsão febril, vamos dizer, mas todas as crianças com epilepsia, né, faz parte que elas tenham uma boa avaliação fonoaudiológica, uma boa avaliação de terapia ocupacional, uma boa avaliação de fisioterapia, né? Porque isso vai nos ajudar a identificar déficits que talvez a gente vá deixar passar, porque em algum momento, né, aquela situação é tão grave ou tão séria que apaga, né, as outras situações, né? E nós não podemos esquecer, né, que quanto mais precoce forem as intervenções, melhor será o prognóstico para essa criança, né? Então, é de fundamental importância as crianças com qualquer tipo de atraso de desenvolvimento, mas em crianças com epilepsia, que elas sejam avaliadas de uma maneira multidisciplinar, né, para que a gente não deixe passar, né? E isso é muito comum, né? E eu diria até que, de uma certa maneira, é entendível, né? Porque, vamos dizer assim, um pediatra, né, muitas vezes vê uma criança que entra chorando e sai gritando, né? Está com febre, está com dor, está com uma infecção. É muito difícil de poder avaliar a interação social, comunicação nessa situação, né? Às vezes, o especialista, né, que vê uma criança porque teve uma convulsão, não necessariamente vai se preocupar naquele momento de como é que está o desenvolvimento dessa criança, né? Então, são coisas que são importantes e por isso, de novo, eu chamo a atenção da importância dos nossos profissionais de saúde não médicos, né, na avaliação, né, para que a gente não passe, para que a gente não cometa o erro de deixar passar uma coisa achando que é outra coisa. Perfeito. Uau! Sem ar. Imagina. Prazer, né? A gente queria te agradecer imensamente, Dr. Gadia. Para nós foi um prazer imenso, uma honra, uma aula ouvir o senhor falando. Quem dera nós pudéssemos espalhar 1/10 do seu conhecimento, assim, a toque de caixa para todos os médicos e terapeutas, para que mais pessoas possam entender. Terapia faz a diferença e um atendimento e um olhar único para o nosso paciente também faz toda a diferença. Muito obrigada por todo o seu tempo, por sua fala, por sua disponibilidade. Realmente, para nós, foi um presente receber o senhor aqui conosco. E aproveitando... Eu queria... Desculpa, doutor. Aproveitando, também queria agradecer a Graziela, sua esposa, que é um amor de pessoa, muito gentil, uma querida. Sempre disponível, muito, né? Disponível. Vocês são, assim, um casal maravilhoso. E quem sabe um dia a gente consegue, né, aproveitar alguma viagem para cá e trazer o senhor para cá para conhecer o nosso espacinho aqui, né? Com certeza. Com certeza, olha, com certeza, né, a próxima vez que a gente for para São Paulo, nós vamos combinar de passar aí para conhecer o Comunicare, né, e revê-las, né, e dizer que é um prazer para mim, né, estar aqui com vocês, e estamos sempre à disposição, tá? E quero deixar um abraço, né, a todas as pessoas que nos assistiram e que fizeram essas perguntas fantásticas, né? O que vocês falaram da Grazi é absolutamente correto, né? Ela que fica, na verdade, né, ela que fica me incomodando, né? Há um tempo atrás, né, a minha secretária, eu entrei no meu consultório, a minha secretária disse assim: doutor, quem é que manda aqui? Eu digo: como que é que manda aqui, né? Eu mando aqui. Não, porque ontem
ligou uma pessoa, né, para marcar uma consulta, e eu disse, tá, né, a primeira consulta era daqui a 6 meses. Pois é, mas eu falei com a Graziella e ela disse que era para me botar amanhã de tarde às 5 da tarde. Aí eu não sei, doutor, o que é que eu faço? Eu marco daqui a 6 meses ou eu ponho amanhã às 5 da tarde? Eu digo, tu faz o que a Graziella disser. Então tá. Pessoal, muito obrigado, tá? Tudo de bom, até a próxima. Muito obrigada. Beijo grande. Bom dia para você. Tchau, tchau. Tchau. A gente queria agradecer a todo mundo que esteve na live com a gente. Eu vi vários comentários de pessoas pedindo para a gente deixar gravado. A gente vai deixar gravado. Não tem como não deixar uma aula dessa gravada. A gente estava aqui com alguns telefones apostos, salvando. Mas a gente realmente queria agradecer o Dr. Gadia, a Mari por estar aqui com a gente, Nicole pela disponibilidade, toda a nossa equipe de marketing que se movimentou para deixar esse momento registrado. É verdade, então, porque aqui atrás olha, tem um monte de aparelhagem, tem pessoas a postos. Vocês não imaginam a organização. A quantidade de coisa envolvida aí, mas ficamos muito felizes porque deu tudo certo e a gente agradece. Então hoje nós estamos inaugurando o nosso podcast, que chamamos carinhosamente de Comunicast, e teremos outros podcasts também, e a gente conta aí com a participação de todos vocês para fazer esse canal um canal de aprendizado e de troca e que seja um espaço bacana para todos nós.